Jejum seco, já ouviu falar? Já experimentou alguma vez na sua vida? Com certeza você ouviu falar contra. Mas, gente, o jejum seco, ele não é isso que nos falam. O jejum seco, ele pode ajudar muito na sua saúde. E hoje é dia aí da gente desbravar esse mundo estranho, porque aqui é assim, né? O conteúdo aí é para alto nível, para realmente ir para quem está com a consciência desperta para poder encarar determinados tipos de assunto. Minha convidada já entrou aqui, na verdade ela já está do meu lado aqui no YouTube também, porque a transmissão está sendo simultânea, está sendo tanto no YouTube quanto no Instagram. E você aí que quiser assistir no YouTube, você pode ir para lá, e se quiser ficar aqui também fica, é livre, tá? É livre. Mas também eu recomendo vocês dar uma olhadinha lá no YouTube também, porque lá tem um canal dele lá, amiga, você aproveita e se inscreve lá também, se inscreve no do Pretinho também, dá essa força aí pra gente, ó. Já entrou 16 pessoas de cara, 17 agora, vamos fazer bombar essa live hoje aí. Deixa eu chamar minha convidada aqui, né, porque Pretinho de cara feia não dá pra ficar olhando uma hora, né, tem que ter beleza, né, tem que ter beleza pra dividir. Então eu vou abrir aqui. Na live de hoje, a gente vai aí responder perguntas. Não vai ser aquela coisa maçante, chata, sabe? Ó, ela entrou aí. Ah, boa. Salve, 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 salve. Salve, minha querida Elisa. Estamos aí em live. Tá dando várias interferências. Mas tem como resolver. Tem o fone. Aí, você? Peraí. Que foi, manga? Tá ouvindo barulheira? Ai, peraí. Nossa, elas pra apoiar aqui. Então, meu fone inteligente aqui embaixo. Pronto, acho que agora vai dar bom. Deixa eu ver aí, agora. como é que tá? Agora não tem mais nenhum chiado. Maravilha. Eu não sei qual que eu olho. Tá, dá pra correr, né? Dá pra correr. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Por favor, dá um feedback aí como é que tá aí o negócio de imagem, de vídeo. A gente andou se preparando aqui para ter toda essa cautela, para não dar problema, para transmitir melhor o conteúdo de imagem para os amadinhos. Espero que esteja dando tudo certo. Boa noite a todos, tá? Seja bem-vindo aí para mais uma jornada semanal de conhecimentos. Para quem não me conhece aí, tá chegando agora, Daniel Peixoto, terapeuta naturopata. Meu objetivo aqui é divulgar informações sobre saúde da mente e do corpo da maneira mais honesta possível, de maneira que você possa se tornar protagonista e não dependente de terceiros no processo de escolha e decisões da sua saúde. E aqui eu vou abrir o canal primeiramente para minha convidada aí, Elisa. Na verdade, convidado mútuo, né? Na verdade, não tem convidado, é mútuo. A gente combinou, é um encontro isso aqui, na verdade. Não tem essa convidada, é um encontro. Então, meu encontro hoje é com a Elisa e ela vai se apresentar aí para vocês. Boa noite, galera. Então, primeira vez aí que a gente está fazendo de duas telas, né? Então, a gente está no YouTube e a gente está aqui no Instagram também. E, opa, tá dando microfonia? Isso para todo mundo? Tá. Tirar aqui. Peraí, fazer uma coisa. Peraí, vou tentar a última, senão a gente vai ter que quit uma das pode manter no conexões. YouTube, se for o caso, né? Que é a primeira, então é especial. É verdade. É mesmo, né? Mas aí também é. Então, Agora fiquei na dúvida. Deixa eu ver aqui o que pode ser feito para acabar essa microfonia. Só um minutinho, galera. Só um minutinho. Já baixei o som aqui. Deixa eu desligar o microfone. mas e aí? Vai aparecer só o seu som no Instagram, não no YouTube. Entendeu? O Guilherme Vart falou aqui, só no Instagram, no YouTube tá ok. Ele falou que no YouTube tá ok e no Instagram tá com eco. Então o problema é do celular. É um problema do celular mesmo. O problema é que o meu celular
Dani, Eli está bom e da Eli está homem. Entendi. A Fruit Vibes falou aqui que tá com som baixo. O meu ou dela? O meu ou dela, pessoal? Qualquer coisa avisa. Eu acho que a gente pode, sei lá, gente, pra galera que conhece a gente tá entrando aqui no Instagram, muta o áudio. Né? Mas se eu fechar lá, Vê se você mutar o som do seu computador só o som do seu computador. Só mutar o som do computador. Vê. tá, mas aí você consegue me ouvir Mutou? lá? Tô falando. Fala aí. Oi. Não, acho que agora Mas parou o chiado, será que me ouvem lá? parou o Peraí, olha chiado. só, deixa eu fechar aqui no Instagram. Ah, o Guilherme falou aqui no YouTube que os dois estão ótimos. Mas agora eu não tô te ouvindo mais, não. É por isso, porque se eu fechar, se eu mutar o meu som aqui no computador também, acho que muta o microfone, entendeu? Mas no celular também muta? Mas no celular muta? Não, porque eu mutei o meu aqui no computador. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu mutei o som de recepção. Aí agora aumentei. Eu acho que parou agora. Mas você tá me ouvindo nos. Nem sei. Aqui, ó. Quando eu abaixo. Ah, não tava te ouvindo porque tava baixo, mas agora Então tá bem. melhorou. Agora melhorou porque tava baixo. Se mutar tudo. Ah, Thiago Amorim falou que parece que agora deu. Simbora, Então acho que então. agora vai dar certo. Duas câmeras. Simbora, simbora. Qualquer coisa, gente, ó. Vamos lá. Pessoal, a gente vai basicamente responder as perguntas aqui gradualmente que apareceram pra gente, tá? Cada pergunta a gente vai responder e aí as ideias e as curiosidades vão se discorrer. Pode fazer perguntas, a gente vai tentar responder tudinho, de maneira mais condensada, mas vamos responder. Mas aí você faz lá na interrogação para poder facilitar o nosso trabalho, para a gente não ter que ficar lendo um monte de mensagem. Colabora aí com a gente, por favor. Marcos Tonga falou que melhorou no YouTube, agora faz eco, aí ele fala e faz eco. Vamos ver E agora, que aí, ela, como é que ela mexeu aqui ficou aí, agora, tá? galera? Vamos Me começar. avisem. Aqui tá bom, pra mim tá Tá. ótimo, tá sem eco, tá sem nada. A primeira pergunta aqui é da BR Mestética, sobre jejum seco. O intuito do jejum seco, ele. Qual é o intuito? Eu falei ontem já na live, mas você vai poder dar uma informação mais Tá, clara pro maravilha. pessoal aí. Bom, então, para quem também já participou da última live, vai saber que a gente vai trazer um pouquinho do que a gente já falou lá, né, aqui, repetir alguns pontos, mas o ponto principal aqui de hoje é tentar dar uma aprofundada também, né? Então, o jejum a seco, o intuito dele é muito parecido com o jejum de água, que é o intuito de desintoxicação, é o intuito de depuração do corpo. Mas o jejum a seco ele é diferente do jejum de água, da sua maneira de agir, né? A gente sabe que a depuração por meio do jejum de água, ela é feita majoritariamente pelos rins, além de também os outros órgãos de excreção, mas é majoritariamente pelos rins, né? Então, a gente depura utilizando os rins como órgão de excreção. No jejum a seco, a gente já sabe que dentro de cada célula acontece o processo que é chamado de como se fosse se torna uma própria gente, minha palavra como se fosse uma fornalha, né? Então, dentro de cada célula surge realmente esse processo de queima das toxinas, né? Então, cada célula tem o seu processo interno, né? Aumenta-se a temperatura corporal, então é por isso que muitas pessoas que passam pelo jejum a seco enfrentam também o processo de febre ou sentem um calor muito grande interno, né? Durante o jejum. E isso varia, para algumas pessoas pode começar no terceiro dia, quarto dia, oitavo dia, isso depende. Tá? Então, a depuração interna ela é feita de maneira diferente. A gente vê que a excreção de toxinas dentro do processo do seco, ela não é jogada para fora, ela simplesmente é consumida lá dentro. Então é diferente do processo de água. Mas o intuito dele é o mesmo. O intuito do jejum de água, o intuito do jejum a seco é muito parecido. Perfeito. Isso aí vem em paralelo com a segunda pergunta, né? Que é a pergunta do Jefferson, que ele pergunta que qual o principal motivo de se fazer o jejum de água. Uma pergunta parecida, né? Na verdade, é Fazer isso aí jejum que a você está seco. falando.
Então, de fazer o jejum a seco, o motivo seria justamente a gente extrapolar um pouco mais o trabalho do jejum de água. O jejum a seco, ele costuma ser muito mais forte do que o jejum de água, no sentido em que ele queima a gordura 3 vezes mais rápido, ele também elimina toxinas 3 vezes mais rápido, e quando a gente pensa no processo do jejum de água, a gente ainda consumindo água, e aí lembrando que a água aqui no Brasil e em vários lugares, a água é de péssima qualidade, a gente tem que lembrar que essa água ela também traz toxinas e ela também precisa do nosso corpo, do nosso sistema digestivo que trabalhe, né? Quando a gente elimina a ingestão também da água, que é um alimento, apesar de não ser considerado um alimento, ela é um alimento, a gente consegue de verdade dar o tempo que o nosso corpo precisa. Então, o jejum em si, ele não cura. O jejum em si, ele dá tempo para o corpo se curar. E um jejum a seco, ele literalmente dá mais tempo ainda, porque a gente consegue de verdade parar de colocar uma quantidade muito grande de informação para dentro. Água também é informação, né? Então, quando a gente consegue cortar esse processo, que até acho que o Dani também trouxe na live ontem, né? Ou na nossa live anterior, a gente falou sobre isso, sobre a água como alimento. Quando a gente para de ingerir água também, a gente aumenta a nossa probabilidade, velocidade de eliminação. Tá? Não tenho muito o que acrescentar, não. O pessoal falou aqui que, na verdade, o meu som tá muito alto do YouTube, tá? E às vezes acaba dando eco, mas toda vez que ela falar, eu vou desligar o microfone para não ter esse problema, entendeu? Que Quer aí que eu feche não o meu tem também? estresse. É, Não, 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 não. Deixa só aqui que eu fecho para não dar problema. Pessoal, eu só vou pontuar uma coisa só que ela falou. Na verdade, só vou ressaltar o que ela falou para vocês gravarem aí, até anotarem se quiser. Que é a questão da diferença do procedimento, a gente vai falar mais disso. Que não é. Eu posso tomar cuidado para não entrar na atrapelar de perguntas. Mas essa questão realmente a célula se comporta como uma fornalha. Não é só a questão de você drenar toxinas junto com a água, que isso existe de verdade. Mas ela, tipo, vira um fogo, né? E ali, aí fica a lei do mais forte dentro do seu organismo, né? Quem tem força é que vai sobreviver. Acontece meio que uma seleção natural e começa a acontecer uma coisa magnífica que a gente deve falar aí ao longo das perguntas, tá? Vamos com calma. E lembrando aí que podem fazer perguntas aí na interrogação. Já sei que tem duas aí, tem a Tainá também. Já vamos responder. Vamos seguir aqui. Ela falou que quando melhora o som, quando eu fecho o microfone aqui. Beleza, mas vamos seguir aqui. A próxima pergunta é se jejum, o jejum seco ele é mais potente do que o de água. Ela vai falar, mas eu vou só dizer para não ter que fazer consideração depois. Com certeza, porque eu fiquei aí 7 dias e é como se eu tivesse ficado 21. Eu não sei se é literalmente nesses exatos termos, mas ao que parece, cada dia de jejum seco equivale, aí, guardadas as devidas proporções, a 3 de água. E a limpeza é muito mais forte. Eu, por exemplo, fui escutar a barulho, a sinfonia que eu estava brincando com ele de verme no trato gastrointestinal, no jejum de 40 dias, lá a partir do 25º dia. E aqui, no terceiro dia, eu já estava escutando uma sinfonia terrível. Né? Então, a gente vê aí, com certeza, ele é mais potente sim, mas vamos ouvir aí a Então, Eli. a gente tem que começar pelo primeiro ponto, né, dentro do jejum a seco, que é a questão do quão anti-inflamatório ele é. Se a gente pensa na água, né, a presença de água no nosso corpo que permite acontecer e ter inflamação. Se a gente para de fornecer água externa, e aí também, se bobear, vai acabar respondendo uma parte da pergunta que a gente tem mais para frente, a água externa, não tem problema. A gente repete. A água externa, ela acaba trazendo essa capacidade da gente reter a inflamação por mais tempo. É óbvio que uma pessoa num jejum de água eventualmente vai conseguir lidar com casos de inflamação, mas demora muito mais. Quando a gente não tem a ingesta de água e a gente para de colocar água de fora para dentro, a água interna, a água endógena, começa a ser utilizada. Obviamente que a maior parte da água endógena está aí estocada nos adipócitos, ou seja, na gordura, né? Então, quando a gente pensa no primeiro ponto do porquê, né, do jejum seco ser muito mais, digamos, potente do que o jejum de água, seria justamente a gente lembrar que no jejum de água a gente vai manter essa inflamação por mais tempo. No jejum a seco,
bem ou mal, a gente começa a drenar todos os excessos de água de todos os cantos. E é inclusive para pessoas que sofrem de, por exemplo, retenção hídrica, ou que talvez luxaram alguma parte do corpo, ou que talvez estejam experimentando algum tipo de inflamação, seja até, por exemplo, colite, artrite, qualquer it, tudo vai ser muito mais bem lidado com o jejum a seco do que com o jejum de água, né? Então, esse seria o primeiro ponto quando a gente fala do jejum a seco, do porquê dele realmente ser mais potente do que o jejum de água. E aí tem outros pontos que eu coloquei aqui para eu não ficar me divagando muito, porque deixar eu fico horas falando sobre isso. Seria a gente. Fica falando. A gente tem Vai uma falando, hora, vai vamos falando. pensar na nossa uma hora. Então, que seria justamente a gente falar sobre o anti-envelhecimento. E aí tudo, né, que eu estou puxando isso, que eu lembro também do que o Dani falou ontem, no pedacinho que eu peguei da live, e isso a gente nota, para quem faz jejum a seco, a pele melhora muito rápido, assim, tipo, parece pele de bebê, sabe? É incrível. E não só isso, como também a gente sabe que quando a gente está no jejum a seco, a gente diminui a ação dos radicais livres. O jejum a seco, muito mais que o de água, ajuda nesse processo. Né? Então, para quem estiver sofrendo aí por talvez envelhecimento precoce, gente, jejum a seco, lembrando que tem que começar aos poucos, né? A gente já vai falar um pouco sobre isso. A gente é uma maneira, uma ferramenta da gente conseguir retomar as rédeas do nosso envelhecimento, né? Digamos assim. E outro ponto que também é bem interessante de a gente tocar aí é que no jejum de água a gente perde tanto músculo quanto gordura. Quase que 1 para 1 aí. Então, se você perde 1 quilo de gordura, você provavelmente vai perder 1 quilo de músculo também. No processo de jejum a seco já é diferente. No jejum a seco, o músculo é preservado, né? Então, a gente observa que para quem faz jejum a seco, a gente sempre tem que entender que o nosso corpo usa a capacidade vital no meio da gordura para se manter e não usa os músculos, né? Então, só se a pessoa, por um acaso, não tiver reserva de gordura, aí que eventualmente vai entrar no processo de também catabolizar músculo. Mas para quem tem reserva de gordura, saiba que no jejum a seco vai utilizar essa reserva e não vai utilizar músculo para se manter, né? Tanto em nível de nutrição, que a gente sabe que também a gordura vai ser energia, quanto em nível de água, porque por meio da quebra e da queima de gordura, a gente utiliza e a gente consegue obter a água interna, né? Então, por isso que, inclusive, o jejum a seco é tão incrível. Ele, inclusive, queima a gordura 3 vezes mais rápido por isso, porque a gente precisa, né, não só de energia, mas principalmente de água. Então, é por isso que ele acaba queimando gordura mais rápido também. Acho que esses seriam os mais importantes, assim, dos pontos de diferença do jejum a seco para o jejum de água. É claro que tem muitas coisas que a gente poderia, talvez, adentrar também, mas senão a gente só vai ficar nessa pergunta aí e ir embora, né, para a próxima. As coisas vão se desdobrando, mas a gente conseguiu abordar bastante conteúdo agora. Ele trouxe uma pegada muito bem interessante. Eu só vou rapidinho, 1 minuto, explicar o processo biológico, né, que eu vi lá na literatura do Luco Coutinho, que é muito interessante, né? Você vê que, na verdade, você não fica sem água, porque você é 70% água, você não pode ficar sem água. A água é produzida dentro de você. O próprio corpo produz uma água dentro de você, como ele estava falando agora. E como é que ele vai produzir essa água? Aí vamos para a bioquímica. Tem lá a gordura, da queima da gordura sai o hidrogênio, e do oxigênio que está no ar, que está no teu sangue, junta lá com aquele H e o O, H2O, dentro de você. Um H2O de primeiríssima qualidade. E um H2O que não é para alimentar parasita nem célula já desgastada. É para os mais fortes. É o presente. E, gente, é maravilhoso. Você entra aí no tal da cetose, né? Que é quando começa a consumir gordura muito rápido, muito rápido, muito rápido. 2 dias aí você já está em cetose, 3 dias aí estourando. Vamos prosseguir. Tá. Acabou que eu falei aqui, não abri o microfone aqui no YouTube, mas não tem problema não, que a gente vai repetir aí o que a gente está falando. Vamos seguir. Potente que água, já falei. A pergunta aqui também interessante é os sintomas do jejum a seco. Isso é importante, gente. Vamos ouvir aí ali o que ela tem para falar com relação então a quando a isso. gente fala sobre jejum, quando a gente fala sobre qualquer processo de depuração do corpo, né, não só o jejum, é normal, comum, super usual a gente sentir sintomas. Esses sintomas podem ser desde dor de cabeça, mal-estar, enjoo, até diarreia ou não, né? E é normal, inclusive, no jejum a seco, a gente não ir ao banheiro durante o processo, né? Eu sei que também teve uma pergunta dessa. Então, é comum a gente não ir número 2, tá? O número 1 a gente continua indo, porque como a gente está, né, utilizando gordura, quebrando para fazer o processo de utilizar essa água endógena, a gente também faz xixi.
Menor quantidade, mas faz, né? Ele vai sair mais escuro e tal, mas faz. Agora, outro sintoma, né? Além disso, da gente não ir ao banheiro, dos enjoos possíveis que podem acontecer também, é justamente a gente dormir menos, né? Então, acontece muito de diminuir as horas de sono, isso é super comum, tá? Então, a diminuição de horas de sono faz parte, porque a gente para de gastar energia com o nosso trato digestivo e a gente começa a despender mais energia com outros processos. E dizem, muitas, existem já várias aí pesquisas e cada uma fala uma coisa, mas algumas pesquisas dizem que cerca de 1/3 da nossa energia por dia é gasta no processo digestivo. E já outras pesquisas falam que até 70% da nossa energia diária é gasta com a digestão. Então, independente do que for, se a gente não está digerindo, se a gente está permitindo o nosso corpo de realmente fazer o processo de depuração dele, a gente consegue realmente permitir, né, que ele durma menos. Então, é normal. E para as pessoas que sentirem aí de fazer jejum a seco, comecem já a pensar, né, no que vocês vão fazer com essas horas a mais. Né? Então, começar a ser o ócio produtivo também pode ser. Né? É, e deixa eu ver o que mais pode rolar. Também tem essa questão das pessoas às vezes sentirem com muita sede, isso faz parte, tá? A sede faz parte do processo de jejum a seco. A língua fica áspera, né? Às vezes até para algumas mulheres a menstruação pode dar uma adiantada, isso acontece comigo em todo o processo de jejum a seco. Né? A gente também pode ter um CC muito forte, principalmente para quem for fazer o hard dry, né? Para quem não for tomar banho, vai começar a sentir os odores do corpo. Isso é uma maneira de depuração também pela pele, né? Pode aparecer, às vezes, algum tipo de abscesso na pele, ou um furúnculo, qualquer coisa, mas que rapidinho isso seca. E dependendo da pessoa, se ela teve algum tipo de quadro patológico recente, ou até mesmo antigo, quando começa a acessar esse histórico de processos que são necessários de serem depurados, isso pode voltar. Alguns sintomas voltam. Então, por exemplo, se alguém já teve herpes na vida, pode ser que apareça no processo do jejum. Né? Se alguém já teve, talvez, um pouco de sinusite, ou rinite, qualquer coisa, às vezes isso volta por um dia ou dois. Faz parte do processo também. Né? Para quem já teve, por exemplo, também infecção urinária, isso pode acontecer, pode voltar. Então, existem muitos sintomas que são considerados normais no processo. Então, dentro do processo, seja de jejum a seco, seja de jejum de água, qualquer processo depurativo, até por meio dos sucos, a gente pode ver isso tudo acontecer. E dentro da naturopatia, como o Dani também já sabe, isso é chamado de healing crisis, seria a crise de cura. Né? A gente passa por que são as crises de cura. Nosso corpo precisa de um tempo, né? E esse tempo, às vezes, ele é mais desafiador ou menos desafiador. Depende também do quão intoxicado aquele corpo vai estar, né? Lembrando que cada jejum é um jejum. Os jejuns podem ser diferentes. Pode ser que um jejum a seco de 10, 15 dias seja mais fácil do que um outro de 4 ou 5, porque depende do teu momento atual, depende das questões também mentais, muitos processos que podem rolar. Perfeito. Deixa eu só falar aqui, pessoal, não vou acrescentar nada não, tá? Eu só vou falar que é minha experiência, que eu acabei de fazer 7, né? Vai variar aí, tá? Vai variar bastante. Por exemplo, eu já senti mais sono nessa vez. Olha como é que é diferente. Não é assim tão preto no branco. Eu senti e cedi, porque eu senti que era o sono reparador. E quando foi chegando no 6º dia, aí o sono foi diminuindo. Porque vai variar, pessoal. Por isso que eu tô falando, é difícil você fazer uma matemática exata. Eu tô vendo o pessoal perguntando quanto tempo fazer jejum e tudo mais. Pessoal, é variável. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa, momento, temperatura, o lugar que você mora, microbiota, uma série de coisas que tem que considerar aí. Mas, claro, a gente tem um parâmetro ali básico, né, para a gente avaliar isso aí. Já falei dos sintomas de jejum a seco. Deixa eu falar mais sintomas que eu senti. Eu senti aqui a garganta, né? A garganta, secura, mau hálito, gente, ficou horrível o hálito, meu Deus do céu. E eu não fiquei fedorento não, tá, gente? Eu fiquei assim, no 3º dia veio um cheirinho na minha axila esquerda e eu falei até com ele que no 5º dia já não tava mais com nada. Já não tava mais com cheiro nenhum, incrível, né? Mas é claro, a gente vem de um mindset aí, numa base de comer mais limpo, né? Então, consequentemente, vai depender também da questão do nível de carga tóxica no teu corpo. Quanto mais intoxicado, mais você vai exalar, vai ter sintomas. Então, eu acho que eu não tive muitos sintomas de espinha, essas coisas, como tive em outros jejuns lá atrás, de água, né? Porque a gente já vem no processo de limpeza. Só Tá bom? uma coisa aqui, Vamos Dani, lá, só quem para não pergunta aqui perder o ainda. fio, porque tem uma pergunta boa aqui ó, no Instagram, que eu só vi passar, porque eu quase não consigo acompanhar, né? Já olhando para cada. Que é justamente se toma remédio para passar. Gente, o jejum é um remédio. Então, deixe o processo acontecer. É, Tá? Então, é isso.
E o remédio até atrapalha o processo de jejum. Por isso que para quem está tomando medicação, não é recomendável fazer jejum seco. Só se você posicionar ali intermitentemente numa estratégia, mas a gente pode falar isso aí em outro momento. Não é nem hoje, a gente vai falar em outro momento, tá? A próxima pergunta é, muito boa pergunta, que é como se preparar para o jejum É uma seco. pergunta fundamental, né? A gente abordou um pouco na live prévia, né? Na primeira que a gente fez aí, sobre jejum seco. E para qualquer pessoa que estiver pensando em fazer jejum em geral, não precisa ser o seco, mas em geral precisa se preparar, né? E aí o jejum a seco mais ainda, porque a gente sabe que o jejum a seco ele vai sim se tomar como privilégio da água interna. Se é uma pessoa que já tem uma desidratação endêmica por consumir muitos cozidos, muitos processados e por aí vai ser um processo muito doloroso e possivelmente contraproducente para aquela pessoa que quer fazer aquele jejum, tá? Então, sugestão. Quer fazer jejum a seco? Primeiro, muda toda a alimentação. Observa como está a tua alimentação. Sua alimentação não é uma alimentação majoritariamente crua, majoritariamente natural, né? Aí, digamos aí, 90% a 100% pelo menos de cru, natural, vegano e por aí vai. Então, se alguém estiver consumindo produtos de origem animal, e já aí está um ponto que, inclusive, dentro da academia, né, do jejum a seco também há discordâncias muito grandes, né? Tem pessoas que já admitem o uso de ovo, admitem o uso de algumas coisas para o processo de preparação do jejum a seco, mas já tem outras pessoas que não. Eu, obviamente, por razões óbvias, e Dani também, acredito que a nossa alimentação prévia ideal é a alimentação à base de frutas e folhas, principalmente até para quem puder ficar uns dias só de líquidos, né, de sucos, de extratos, coados, né, para se hidratar bem previamente, porque justamente assim, o quão mais fácil a gente conseguir fazer os primeiros 2 ou 3 dias, que são os mais desafiadores, serem, se eles forem mais fáceis, a gente consegue ficar mais tempo. Se a gente começar a se desafiar desde o primeiro dia, já é mais desafiador mesmo. Porque se nos primeiros 2 ou 3 dias a gente ainda não desligou o glucagon, não desligou os hormônios da fome, por aí vai. Então, costuma ser mais fácil a gente estar mais preparado, tá? Então, para quem tem dúvida, né, do tipo, o que se alimentar pré-jejum seco e quanto tempo, eu diria pelo menos um mês de uma alimentação aí bem regradinha, né, focada no processo de depuração. Isso para quem estiver pensando em fazer 3 dias, por aí. Para quem quiser fazer 16 horas diariamente, é manter também a rotina de uma alimentação que não te desidrate. Porque 16 horas diariamente sem estar ingerindo água, sem estar ingerindo nada, também é um dispêndio de água, né? Então a gente tem que estar com um corpo que já está absorvendo água aí de uma maneira estruturada, né? Das frutas, das folhas, que é muito mais fácil, maior hidratação, inclusive. E, inclusive, assim, talvez para quem quiser ficar uns 2 dias de água de coco antes do processo do jejum, por exemplo, também é uma boa, né? Já fiz isso antes, me senti super bem. Então, a dica principal é observa a alimentação, melhora a alimentação. E começa com jejum intermitente a seco, que nem já existe jejum intermitente com água, começa com jejum intermitente a seco. Por aí vai aumentando até observar que até 3 dias, gente, sem um acompanhamento muito próximo de alguém, se você tiver com o corpo limpo, se você tiver já preparado, até 3 dias é de bem de boas. Mas a partir daí já pode ser demais, né? Então, para quem quer chegar a 3 dias, é preciso ir aos poucos e aumentando aos pouquinhos, que nem para quem já faz jejum intermitente. E se cria uma rotina de vira e mexe, tá fazendo de 3 em 3, meu querido, minha querida, nem se fala. Você já respondeu aqui basicamente a pergunta da Tainá, que ela disse que pode fazer jejum seco após se intoxicar de novo com açúcar, glúten, amido, cozido. Gente, não tem sentido. A ideia aqui é alimentação limpa. Eu vou fazer uma pergunta que vocês não fizeram, mas ela tem relação e vai responder muitas do que vocês fizeram aí, tá? Que é a seguinte. Eli, fala aí da diferença do hard dry por soft dry para as pessoas entenderem que elas não entenderam ainda. Acho que jejum seco é só não beber água. Mas não, existe uma diferença aí. Existe o jejum seco que ele é totalmente seco, que é o hard dry, e tem o jejum seco que ele é mais suave, é o soft dry. E aí ele vai explicar para vocês. Fique agora a parte muito importante, tá? Antes de você explicar, eu ia propor que, não sei se vocês sabem, a Eli tá aí há 8 dias praticamente sem tocar Tomei água, banho, né? Hoje, porque senão, meu Deus, eu tá aqui como? Ela saiu do hard pro soft, ela vai explicar o que é cada coisa. E aí vamos pegar esse momento aqui maravilhoso, vou dar um tempinho para ela, vou aqui, né, pegar uma aguinha, que ela vai quebrar o jejum, ela vai tomar água depois de 8 dias. E olha só, essa pessoa não tá doente, ela tá com uma clareza mental tranquila, fizeram pergunta aí, perguntando se a mente fica melhor. Gente, tá a prova aí. A menina tá 8 dias sem tocar na água. E ela tá falando, tá uma maravilha, tá bem melhor que eu, mais inteira do que eu ontem, eu tava ainda
também morgadinho. Ela tá impecável, ela vai quebrar. Gratidão por esse momento. O jejum dela, eu só vou aqui no banheiro e já volto Então, rapidinho. vamos lá, né, gente? A primeira água. Até coloquei no super lindo cálice para quem estiver assistindo aí. Então, para explicar, inclusive, essa água aqui que eu tô tomando é destilada, tá? Não é a água que a gente pega da torneira e etc. Então, eu faço uso da água destilada. E o Dani tá falando de eu estar mais inteira, é costume, né? Eu lembro que os meus primeiros jejuns a seco em 7 dias, 8 dias, eu perdia quase 10 quilos. Hoje em dia eu perco 2, 3, né? O corpo começa a entrar num processo de realmente acostumar com o que você está oferecendo para ele, não é mais um choque, né? Então, assim, inclusive até brinquei, né? Eu falei que eu perdi 2, 3 quilos, mas por quê? Porque ontem, eu tomei um banho ontem, tomei um banho hoje, né? Então ontem eu quebrei o hard pro soft e hoje eu vou quebrar do soft para água. Então, nesses 2 banhos, eu engordei quase 2 quilos, gente. Pra vocês terem noção, engordei entre aspas, né? Eu adquiri quase 2 quilos tomando banho. Porque a gente sabe que pela pele a gente também absorve, né? Pela respiração a gente também absorve água, né? Eu sei que teve uma pergunta sobre isso, a gente vai falar sobre hidratação aí. E aí vai, né? Então, tintim a vocês. Hum. Aí é até esquisito beber, sabe? Vou dar só um gole mesmo, depois eu continuo, porque se eu for beber isso tudo aqui agora, a gente não acaba essa live. Até outra dica, nem sei se eu espero o Dani pra falar isso, mas eu vou falar. O importante para quando a gente está quebrando o jejum não é sair bebendo água super rápido, tá? É importante nesse primeiro copo aí, uns 200 ml, a gente demorar uns 15 minutos para tomar, tá? Para você saber. Então não dá para tomar tudo, né? Chug, chug, chug. Não. Tem que ser devagar para o corpo, que nem eu falei, a gente está reativando, né, o nosso sistema digestivo. Então, para reativar o sistema digestivo, tem que ser super devagar mesmo, né? Bem gentil, bem de boas. E, enfim, eu bebi já meu primeiro gole aí, Dani. Eu estava explicando o porquê de tomar devagar, né? Mas, enfim. Eu resolvi te acompanhar aqui, beber Ai, um que pouquinho só inveja. Eu vou pra. comprar um pouco amanhã para ver se agrego aí no meu. Não dá pra beber É, um pouco agora, porque é ela isso aí. tava sem beber água, né? Ela primeiro tem que beber água, É isso faz aí. parte do processo, Bom, né? já já vou até falar sobre isso, sobre a quebra, mas voltando lá para a explicação do hard e do soft, né, para quem não sabe, o dry fast, que seria o jejum a seco, ele tem 2 modalidades, que é o soft dry e tem o hard dry. O hard dry é o que você não tem contato com água, nem mão, nem banho, nem externo, você não passa água em lugar nenhum, né, não escova dente com água, você pode até fazer o uso da escova seca, né, para tipo, retirar alguns excessos, raspar a língua é muito bom. Mas não entra água em lugar nenhum, nem enema, né? Agora, no jejum soft, a gente acaba fazendo uso de água na pele. Também não entra, né? Não entra como, tipo, boca, nem pelo ânus, nem lugar nenhum. Não entra água em nenhuma mucosa. Mas no soft, você já pode encostar a água no rosto, por exemplo, para quem sente muito calor, passar um gelinho assim no corpo durante o processo de jejum seco, já se caracteriza como um jejum soft. Já aconteceu isso comigo em alguns jejuns antes. Eu me propus fazer o hard, mas chegou lá pro, sei lá, sexto, sétimo dia, eu tava com muito calor, daquele calor de ter que dormir no ladrilho, gelado. Eu falei, gente, eu não tenho condições de dormir. Até contei isso pro Dan já. Aí eu comprei uma banheirinha de bebê, de criança, taquei gelo lá dentro, eu dormi dentro da banheira, gente. Dormi igual um neném mesmo. Mas porque eu tava com muito calor. Que é o processo, né? São reações bioquímicas que o corpo passa para depuração, tá? Então, inclusive aí para um parênteses, né? Para quem às vezes está com febre, ou vê sua criança está com febre e quer dar remédio para febre, não faça isso. A febre é a melhor coisa, é um dos melhores assim, agentes de cura, é a febre. Então, bendita Bendita febre. febre. É isso aí. Abençoada febre. E aí essa é a diferença, então, do soft e do hard, tá? Gente, no início, quando eu comecei a fazer jejum seco, o que eu tô fazendo aqui era impossível. Eu ficava com a língua muito áspera, ficava com muita sede, eu não ia conseguir falar o que eu tô falando aqui agora. Mas depois de muitos testes, e também porque não tem como parar, né? Trabalhando direto, a gente vai se acostumando, né? O nosso corpo, ele é resiliente, ele também se acostuma com as nossas rotinas. Então, tá aí, né? Mas tinha outro ponto que eu queria falar, que agora já me escapou. Ah, sim, da questão da água, né, e da hidratação. Que alguém perguntou, Dani, eu já vou puxar isso agora porque a gente está falando de água, né?
que é justamente como é a hidratação durante o processo do jejum a seco, como que a gente se hidrata. Primeiro que é aquilo que a gente falou lá no início, né? A hidratação do corpo ela é de maneira endógena, então nosso corpo começa a quebrar gordura para fazer o uso, né, da água que está ali nessa gordura. Lembrando que 90% da gordura é água. Então, se você pega uma molécula de gordura, 90% dela é água. Então, quando a gente quebra 1 quilo de gordura, dá quase 1 litro de água, 900 ml de água, né? Então, é justamente por isso que é um dos jejuns mais bem, assim, quistos por esse lado, porque a gente sabe que, bem ou mal também, a gordura, ela estoca não só água, mas como toxinas também. Então, também tem esse outro ponto, né? Mas, enfim, é isso aí. Quer seguir nas perguntas? Manda ver. Vou comentar aqui a questão do hard e do soft, o seguinte, que qual é a ideia do hard, pessoal? Para ver se vocês conseguem entender. A ideia do hard é que o seu corpo, ele fica... eu vou entrar um pouquinho, e não é o objetivo da live, a gente nem vai falar disso aqui, a questão do prânico, né? Que tem muita gente que é curiosa. A Eli é a pessoa mais apta, né? Inclusive, ela tem uma comunidade aí que ela gerencia, prânica, tá, pessoal? Depois vocês procuram ela aí, que ela... Pessoal que vive de prana, né? De luz. Muito interessante. Mas qual é a ideia? Eu vou pegar o pranismo só para vocês entenderem a ideia do hard. Por que não tocar em água? Porque as pessoas vão entender, mas por que não pode tocar em água? Gente, não tem ciência testando isso, mas eu pude experimentar. Quando você está sem a água, parece que o teu corpo ele tem uns microporos aqui, gente, é 70% água. Que você tocou em água, parece que ela absorve mesmo, assim, ele já procura água. O teu corpo ele é incrível. E eu pude constatar isso durante esse jejum, né? Eu já acreditava nisso, já via isso, né, no jejum de 40 dias, mas é incrível a capacidade de adaptação que o corpo tem. A ideia de você ficar sem tocar em água é para você virar meio que uma esponja mesmo. Você vai virar seu corpo, ele fica que nem uma esponja. E aí ele suga tudo. Ele suga o ar atmosférico, o oxigênio, a luz do sol, ela parece que te nutre de uma forma diferente. E quando você fica... O ideal, pessoal, quando você fizer um jejum seco, quanto mais contato com a natureza, menos trancado, é a melhor coisa que tem, porque o teu corpo ele pega o sutil que está no ar. Até éter, uma série de coisas muito mais que nem vale a pena discutir aqui, você absorve isso aí. E quando você coloca água, você meio que deixa de ser uma espuma, de certa forma. Eu estava até brincando com ele, porque no segundo dia, a mania que a gente tem de toda hora ter que botar a mão dentro da água. Aí eu fui botar a mão, eu lembro que do nada, eu olhei assim, eu gritei, ah! Dei um grito, desesperado, aí eu liguei para ela. Ela falou, não, foi só no dedo, só tá tranquilo, foi só um pouquinho mesmo. Mas aí, o que acontece? Aí eu tomei banho. Que nem ele tomou banho ontem e eu tomei banho mais cedo, né? Quando toma banho, o que acontece? O corpo, ele já fica, Ih, tem água aqui no sistema. Se bocejar, então, como ele fala, é pior ainda. Que aí já tá nas mucosas. Mas só dele entrar aqui, ele já vai entrar nos microporos ali e já foi expedindo meu corpo para nutrir e tudo mais. Acabou que eu consegui resistir. Aí ele chegou a falar que quando foi mais ou menos, era o meu 7º dia, né? Ontem, quando foi mais ou menos às 4 horas da tarde, porque eu não me movimentei muito. E vocês têm que se movimentar, gente, no jejum seco. Eu sei que é incômodo, mas tem que se movimentar sim. Mas eu não tava nessa vibe, sei lá, não sei porquê. Tava meio estressado. Só que ontem eu precisei movimentar, precisei fazer reunião, precisei andar, precisei ir pra lá. E eu comecei a me sentir bem, meu corpo respondendo, sabe? A luz do sol me esquentando. Aí eu mandei mensagem pra ela na hora, caraca, eu tô me sentindo muito bem. Dá pra ficar, porque meu chamado foi pra quebrar ontem, mas eu senti que dá pra ficar mais. Mas aí eu tinha combinado que ia quebrar e acabei quebrando mesmo. E é mais para vocês entenderem a lógica do negócio aí. Agora, no jejum soft, é isso. Eu já fiz soft, né? Todos que eu fiz até hoje, tirando de 4 dias, né? De 3 dias, foi tudo soft, ou seja, eu tomava banho, se eu não botava água. Mas o sem tocar na água foi muito interessante, mas tem que se preparar, né? Você trabalha, né? O ideal é você não trabalhar, não fazer nada disso, tá, pessoal? Se focar no jejum. É isso. Bom, as perguntas daqui já foram. Eu vou vir vendo aqui o pessoal perguntando a interrogação e eu vou colocar as perguntas que a gente não respondeu ainda que seja interessante, tá? Tem bastante perguntas. Tem uma aqui que eu vou continuar, Dani. Enquanto você Edu, procura, eu vou responder uma que a gente estava meio nessa pegada. A gente segue falando aqui, ó, que foi uma pergunta do Gui, ó. Quais as dicas para sentir o momento de encerrar o jejum? Então
assim, eu acho que antes de mais nada, para uma pessoa que está iniciando um jejum a seco, é super importante a gente não ir com muita sede ao pote. É claro que a primeira vez que eu fiz jejum a seco, eu fiz 7 dias de uma vez só. Então, assim, existe, né, cada um do jeito. Mas acho que talvez eu fazia sem querer intermitente, porque antes eu treinava em jejum e eu não levava água. Então eu fazia intermitente a seco. Mas nunca tinha feito mais do que, sei lá, 18, 20 horas de jejum a seco, sabe? Aí eu fui fazer logo 7. Mas eu acho que é isso, é a preparação do corpo, né? A gente tem que sentir mesmo. Com relação a quebrar o jejum a seco, a gente tem que saber que durante o processo inteiro a gente vai sentir sede. Para a gente saber quando tem que quebrar, é observar como está se sentindo. A partir do momento que você começar a duvidar do jejum, não é mais hora de jejuar. Acaba. Pronto. Pensa em encerrar. Tem que pensar aqui também. Não é só do tipo, aqui que o meu corpo mostra. Tudo bem que tem, né, coisas que a gente tem que ficar de olho, por exemplo, batimentos. Não pode ficar mais de 120 por mais do que 5, 10 minutos, tá? Então, se começar a ficar mais de 120, já é hora de quebrar. E tem que observar também a pressão. Ficar de olho na pressão, né, se baixar muito. Tem pessoas que já têm a tendência à pressão baixa, ou seja, que têm as suprarrenais mais enfraquecidas, mas tem que ficar de olho. Então é legal monitorar dia a dia, né? Ir se pesando, né, medir também batimentos e por aí vai. Então ficarem de olho em temperatura, lembrando que febre é bom, não é ruim, né? Então isso tudo faz parte. Mas é muito de aqui. Tá a fim de jejuar e o corpo também tá ok, porque tem que olhar a reserva. Ainda tem reserva para continuar? Porque se não tiver mais gordura, não vai ter mais água endógena, né? Então também são esses pontos aí que tem que ficar de olho. Tá? Mas enfim, pode ver as perguntas, né? Só que tinha a ver com a gente. Vamos lá. O Davi perguntou aqui se em algum momento a sede passa no jejum a seco. Não é que ela passa, mas você lida melhor com ela, que nem aconteceu comigo ontem, né? Daniel, como você faz para manter o estilo de vida com tanto jejum no meio de uma sociedade? É prática, né? A gente aprende com a prática, a gente vai praticando, 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 e a gente vai adquirindo resiliência aí. Outra aqui, você sabe me explicar como o corpo para perder peso quando a pessoa se torna prânico? Isso aí é para ele, porque eu realmente. A pergunta é a seguinte, do Davi. Você sabe me explicar como o corpo para de perder peso quando a Gente, para quem pessoa não se torna prânico? sabe o que é esse termo, né? Pranivorismo é o tipo de pessoa que não tem mais necessidade de comer. Ela pode comer se ela quiser, é uma opção, né? O pranivorismo é uma opção você comer. Mas se você quiser ficar sem, você fica. Dias, meses, anos a fio, né? Existiram, inclusive, muitos prânicos na Índia, principalmente. Agora está uma coisa que está mais espalhada. A gente encontra prânicos para tudo quanto é lado. No Brasil existem alguns. Enfim, o corpo, ele tá... Mas prânico também não bebe O água, nível não, né? 4 Desculpa. existem alguns níveis. Tem o nível 3 que ele ainda bebe chá, água, um suco de vez em quando, né? Uma coisa assim, esporádica, uma vez no mês, uma vez a cada, sei lá, quantas semanas toma um suquinho. É uma coisa sem, não tem sabe, não existe uma caixa. Mas dentro do nível 4 o nível 4 do plenivorismo é que você não come, não bebe, e é isso aí, é ar, né? Você se alimenta do ar, da luz, do prana, e prana é energia como um todo, não é só. Tem gente que fala, vai viver de prana, acha que prana é luz, não é só luz. A gente é prana, o laptop é prana, o celular é prana, tudo energia, tudo que está nesse plano aqui terrestre é prana. Tudo que está existindo é prana. E aí, quando a gente pensa no nível 3, o nível 3 tem pessoas que bebem só água, tem pessoas que tomam um café numa vez ou outra, tem pessoas que quando estão com a família acabam tomando um suco só para fazer, né, um migué, para não parecer que não comem nada, para se sentem mais confortáveis assim. E já o nível 2 é a gente aqui, possivelmente, né? A galera que confia que isso é possível, que de vez em quando fica um tempo sem comer e etc. E o nível 1 seria justamente a galera que só sabe da existência e que acha que, pode ser, mas que nunca fez jejum, que, né, enfim, não sabe por onde começar. Então, existem esses 4 níveis dentro do que é chamado de pranivorismo. Tá? Então, para quem já entrou no processo de não perder mais peso, que foi a pergunta do Davi, é justamente uma consciência. E é uma consciência porque às vezes a gente fala, não, eu tenho certeza que está tudo certo, que eu não vou perder peso. Mas se o corpo físico continua, entre aspas, perdendo a ponto de definhar, porque tem pessoas que entram nesse pranivorismo com um foco tão grande que às vezes nem olham para si e já estão, né, raquíticos. Quando está nesse processo, a gente sabe que lá dentro a programação da pessoa não é uma programação prânica. Tem que reprogramar. E isso não é uma coisa prática, que você vira uma chavinha. É um processo muito longo, né? É um processo de fazer jejum, é um processo de depurar, é um processo de conhecer outras pessoas que fazem isso. Inclusive, existe o festival Pranic World Festival, que acontece todo ano na Itália.
né? Então, enfim, são as pessoas que se encontram, são pessoas que costumam viver mais tendenciosas para esse lado. E aí, lembrando, para anivorismo, o foco não é não comer. O foco é você saber que você pode se alimentar de qualquer coisa. Dessa conversa, né? De energia lá fora, sair para caminhar. Pode se alimentar da água, a própria água é um alimento também. Enfim, você pode se nutrir de várias maneiras, né? Então, o anivorismo já seria isso. Agora, para estabilizar o peso, é programação interna. E tem uma coisa muito interessante, é que eu pude ver no de 40, né? E agora eu pude ver um pouquinho só aí, né, nos últimos dias, nesse de seco, que realmente o corpo ele acostuma. É um treino que você vai fazer, não é uma coisa que você vai fazer da hora para outra. Se eu pego, por exemplo, uma pessoa e boto ela para pegar 80 quilos no supino, ela vai se machucar, pode até morrer. Mas agora, se ela condiciona, se ela faz um treino, um trabalho de anos, no caso do planigorismo, é um trabalho de anos, pessoal. E é uma vida, não vou entrar nesse mérito aqui, mas seria como uma vida santificada, né? Uma pessoa que está voltada ao sacerdócio. Você escolhe se quer ou não viver dessa forma. Então você faz todo um desenho na sua vida. Eu acho que é um processo que, dependendo, pode ser rápido, mas eu acho que demora um tempo, né, de expansão de consciência. E como é que é o nome do rapaz aí que é prânico, que tem um O canal no YouTube, que eu esqueci? Wellington Melamin? O Wellington Melanin. O Wellington Melanin, ele é prânico, né? E você vê que ele não perde mais peso, mas ele tá magrinho. Por quê? A consciência dele já está muito pronta para isso. O corpo dele já aceita a rotina que ele dá de ir lá, passar lama no corpo, ficar andando pelo sol. E o corpo incrivelmente se ajustou. É por isso, pessoal, essa live aqui, ela quebra muitos paradigmas, porque a gente precisa literalmente sair da caixinha para determinar as coisas que assusta quem é da ciência, por exemplo, muito dogmática. A gente tem que abrir a nossa consciência para essa existência. E é muito bom que isso esteja acontecendo, essa live aqui, esse encontro, porque a gente vê que é muito mais do que a gente acha que é, tá? É muito mais. O conhecimento não se esgota só lá no teorema de não sei o quê. Não, o conhecimento ele é muito amplo. A gente só sabe ali a pontinha do iceberg. Tá, agora a gente vai responder aí mais dinâmico para poder dar para atender todo mundo. Eu acho que vai dar sim, tá, pessoal? A gente vai ter 13 minutos aí. Vamos lá. A voz ficar, a Sankofa falou aqui, a voz ficar fraquinha no processo de jejum seco é algo muito comum? Com certeza, a minha ficou. A da ele não, porque ela já está muito acostumada, né? Mas é muito comum, né? Outra pergunta, como você constrói um corpo estético de tanto jejum, Daniel? É o que eu estou falando, é a questão do treino e da prática, né? Quando eu fiz agora, eu já estava mais esclarecido. Eu percebi que não se perde massa magra e não se perde condicionamento. Você que está desesperado, não, eu quero ficar com o meu condicionamento físico, eu não quero ter que fazer esse detox. Tem outra maneira de eu fazer detox? Tomar uma cápsula, clorela, espirulina, sem fazer jejum? Não, cara, você não vai perder. Se você fizer de água, você vai perder um pouquinho sim, mas eu acho que ainda assim vale a pena, né? Enfim, a tua saúde em primeiro lugar. Mas não, hoje mesmo eu fiz barra com mais facilidade. Claro, mais lento, mas fiz porque realmente eu sentia assim, um peso do meu próprio corpo. Não tinha mais nenhum tipo de peso de gordura. Meu percentual de gordura aí deve estar 0,5%, sei lá. O Davi aqui, de novo. Como sai o xixi depois de ficar tanto tempo sem água? No início ele fica bem vermelhinho, mas com o tempo ele vai clareando aos pouquinhos. Mas no geral ele vai sair bem colorido, porque tem toxina para eliminar. E aí é legal, às vezes, também. É só um parênteses, né? Eu devia ter pego. Como eu tô com o laptop aqui, é difícil levantar pra... que eu poderia mostrar para vocês. Não é xixi de agora, mas é um xixi de um dos processos da seca que eu guardo, só para me lembrar. Eu acho que você pode partilhar a tela. Não, mas eu acho que não é nem disso, é porque ele tá lá e eu teria que levantar para ir lá buscar. É físico mesmo, não é uma foto. Mas, enfim, eu coletei e ele já tem quase um ano já, que foi do meu jejum a seco de agosto do ano passado. E ele tem, tipo assim, um dedo de coisa no fundo, sabe? De toxinas que foram expelidas. E é escurão, tipo, cor do meu cabelo, assim, sabe? Então, no processo a seco é normal o xixi ficar escuro, né? Porque a gente justamente está eliminando a mesma quantidade de toxinas, possivelmente, ou mais, numa quantidade menor de água e só 1, 2 vezes no dia que a gente vai ao banheiro, né? Então, é isso, a gente elimina algumas coisas. O que a gente usa muito é para depurar o rim. Ele começa a abrir o rim. Não é que você elimine toxinas que estão
circulante. Mas o seu rim, e comumente 90% da nossa população atualmente tem os rins que não estão filtrando tão legal, a gente consegue, no processo do seco, começar a abrir. É como se o rim fosse um bocal de chuveiro que está todo entupido. Então, tipo, a toxina que está lá nas células, ela vai ser eliminada nelas, que nem a gente falou, né, do processo, né, da gente justamente pensar como se fosse uma fornalha. Mas quando a gente pensa no rim, o que está ali, né, já, digamos, entupindo, né, o rim, como se ele fosse bocal de chuveiro, ele vai ser eliminado durante o processo de jejum a seco. Então, a gente comumente vê restos, assim, né? Se você coletar a sua urina todo dia de manhã inteira, você vê restos, assim, no fundo, né? No início, talvez não, para quem precisa de mais tempo para conseguir abrir, né? Conseguir depurar mais os rins, mas depois de um tempo já vê que sai muito, né? Eu mostraria, Cisne, mas eu teria que levantar e eu não quero, tipo, sumir daqui, entendeu? Eu mostraria para vocês. Posso depois postar nos stories no Instagram, para depois quem quiser ver, né, a foto. É isso aí, pessoal. Lembrando aí, para quem está assistindo a live, tá? E não nos segue aí nas redes sociais, pessoal daqui do YouTube, Daniel Peixoto 10, ele lá amigo lá. E o pessoal aqui do Instagram, por favor, quem puder, a gente também está transmitindo no YouTube, se inscrever lá no canal Daniel Peixoto Naturopata Higienista e no canal Eu da acho Lila que Amigo, que é eu esse aí acho que é mesmo? ele lá amigo. Lila Amigo? Há muito tempo que eu não vi ativar. Tá. Ó, pessoal, tem algumas perguntas aqui, mas eu tive um insight aqui de como terminar essa live falando especificamente de doenças, né? E o que o jejum seco vai ajudar, como ele vai trabalhar nessas doenças. Eu tive esse insight agora, eu acho que vai ser muito Uhum. importante para a gente fechar a live. Então, vai ser as perguntas que estão aqui, deve ter mais 7, vai ser assim, eu vou falar e vou responder rapidinho, ou ele vai responder se ela quiser, tá? Mas vai ser bem rapidinho, tá? Para não ter problema aqui para a gente poder fazer esse fechamento bonito aí, tá? Vamos lá. Aquele. Tem que fazer uma limpeza intestinal antes? Bom, eu não fiz. Hoje eu fui no banheiro, saiu tudo certinho, tudo bem. Mas é de cada um, né? Enfim, eu não Eu fiz. acho que O que tu para acha? quem está nesse processo de depuração e querendo que o jejum seja mais tranquilo, é legal fazer uns enemas antes, é legal fazer um processo de sucos antes, mas que nem Dani falou, não é um pré-requisito, mas é legal, né? Faz com que o próprio jejum seja mais fácil e, quem sabe, consiga em mais tempo também, né? Porque quanto mais limpo o organismo tá, é mais fácil. Tá, vamos lá. Gato de vibe. A urina não fica muito concentrada, já falamos. Neste caso, pessoas com cristais nos rins poderiam sofrer? Cara, muito boa essa pergunta. A gente vai falar já no finalzinho aqui, que a gente vai falar das doenças, tá? Muito boa a tua pergunta. Ó, tem que ficar mais parado, não sentir. Como é que tem que ficar mais parado, não sentir sede? Não é ficar totalmente parado. Se o corpo pedir para descansar, a gente tem que pegar a arte de escutar o corpo. Se o corpo pedir descanso, que nem comigo, o corpo pedir descanso, eu dei descanso. Às vezes, dava 10 horas da manhã, eu estava dormindo, 2 horas da tarde, eu estava dormindo. O corpo está pedindo, você tem que dar. Tá? E a sede é normal, você vai aprendendo a lidar com ela. Deixa eu só ensinar uma técnica aqui. Não vou ensinar depois, que é para poder aliviar o que eu aprendi no livro. Só prosseguir aqui. Tem mais 3. Jejum seco não dá infecção urinária? Boa pergunta. Já fiquei sem tomar água e me deu muita dor ao urinar. A médica falou que era falta d'água. Calma, vamos chegar lá. Vai ser a primeira coisa que a gente vai falar agora no final. Elis Bianelli. A boca fica muito seca. Como suportar isso? Tem as técnicas. Vou fazer uma aqui. Você tranca os dentes assim, língua embaixo. Uhum. Respira para fora. Faz aquele deep breath, tá? Ou então bota a língua assim, ó. Que vai ser como se você estivesse chupando vapor d'água. Isso dá um alívio, tá? Não é 100%, mas dá um alívio, ajuda. Se não vamos ao banheiro, o jejum seco só desidrata, a perda de peso seria água de retenção? Não, já explicamos, é gordura, tá? E não tem nada disso. O jejum você tem água, produz água dentro de você, a água vem da gordura. Tá, vamos lá que agora é a parte que a gente vai fechar no final. A gente vai falar aqui, muito importante, perguntar aqui se eu não trabalho. Eu trabalho, gente, eu fiz o jejum trabalhando, tá? Me arrependo um pouquinho, mas... Mas o ideal é você separar um momento para você fazer. É porque a gente tem experiência, a gente vai muito pelo ego também, e isso aí foi uma lição que eu aprendi, até partilhei isso com ele ontem, né? Venho partilhando isso aí com ela. Pessoal, eu vou falar aqui de algumas doenças. É importante você prestar atenção nesse finalzinho da live, que vocês vão ver como o jejum seco é uma ferramenta muito eficaz para te ajudar. Por exemplo, uma dor de garganta que você... Eu canso de falar para as pessoas, né?
Ah, eu tô com a garganta inflamada, que não sei o que, amidalite. Ah, fica com água aí que daqui a pouco melhora, ou fica no suco. Aí dá uns 2, 3 dias, a pessoa acaba melhorando. Às vezes demora um pouquinho mais. No jejum seco, meu querido, dependendo do caso, se você tá com uma amidalite, agora, amanhã, 14 horas, 16 Uhum. horas, já tá curada. Por incrível que pareça, já está curada. Mas vamos lá. A primeira coisa aí é rins, doenças renais, né? Infecção Uhum. urinária. Como que o jejum seco atua nessa dinâmica ali e como se haveria algum tipo de Uhum. contraindicação. Bom, primeiro de tudo, né, a gente tem que lembrar que quase todas as doenças renais, elas não são só de fonte renal, né? O problema não está nos rins 100%. O problema Sistêmico. exatamente, é sistêmico. E principalmente vem de fundo de fígado, muitas vezes. O fígado que não consegue mais depurar e acaba, tipo, dependendo mais nos rins e, obviamente, é como se fosse, né? Pensa aí num, sei lá, numa perna de pau que consegue segurar 80 quilos. Aí você vai e coloca 100 quilos ou 200 quilos em cima daquilo, vai quebrar. E é parecido com o processo dos rins, né? Se a gente tem o fígado não conseguindo mais fazer a sua depuração do trabalho dele sozinho e ele necessitando da ajuda dos rins, a gente acaba tendo um problema renal, né? Mas óbvio que o problema renal também vem de muitos outros pontos. A gente pensa em uma pessoa que às vezes come excesso de proteína ou também tem uma alimentação que é estritamente uma alimentação também com muitos itens que sejam desidratados, digamos assim, né? Então, uma alimentação muito cozida, né? Então, a gente para pensar na questão dos rins. Só que na questão do jejum a seco, é claro que uma pessoa que está, talvez, com pedra nos rins ou num processo muito mais prolongado, primeira coisa é mudar os hábitos. Ela não vai cair num jejum a seco como, né, o primeiro ponto para ela curar aquilo, né? Mas é claro que o próprio processo do jejum a seco, ele é utilizado para, sim, para sanar muitos processos de problemas renais. Processos de problemas renais que não sejam talvez tão profundos, né? Por quê? Não é que a gente não possa utilizar, mas é porque no jejum a seco, possivelmente, essa pessoa vai sentir os sintomas, né, do processo todo, vai sentir muita dor. E aí, às vezes, essa questão da dor já atrapalha toda a depuração que o próprio processo do jejum a seco pode trazer, né? Então, quando a gente... Das As pedras. O que, que acontece com as pedras pedras? todas, elas são reutilizadas, né, pelo organismo no processo do jejum, né? Então, se a gente pensa, as pedras em si, elas são como se fossem cristais, né, de excesso de aminoácido e algumas outras coisas também. Então, elas acabam sendo, exato, toxinas, Sim. mas elas acabam sendo, não sei se a palavra melhor é essa, mas implodidas, né? Elas vão ser reabsorvidas Elas passam pelo processo de também. incineração, né? Só que a pessoa não entende, né? É que nem a pedra da Exatamente. vesícula, né? Também. Que na verdade você começa a produzir a bilis regular. Inclusive já pegaram essa pedra e tentaram criar, né? A ciência, né? Criar produtos para poder tentar dissolver e não conseguiram. Porque só quem vai dissolver aquela pedra é a própria bilis regular quando sai, né? Mas enfim, gente, nem que a gente tenha que estender um Não, pouquinho a nem um live, pouco, você se incomoda, tranquilo. Lili? Tô com a minha água. A gente vai passar por esses pontos aqui. Já Uhum. passamos pelos rins. Ó, os pontos que eu quero passar é o seguinte: faltam mais 6 pontos. O próximo é o fígado, que ela já falou, tá? Vai ser fígado, pulmão, pele, diabetes, câncer e a mente, tá? Vai ser rápido, pessoal, mas a gente precisa passar para estar um conteúdo completinho para vocês, para essa Sim, live aqui ficar bonita, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. O rins a gente já falou. E as coisas, na verdade, são meio parecidas porque exatamente. é sistêmico, mas a gente vai falar especificamente. Faltou falar também do estômago. Mas aí a gente Tá. fala de fígado e estômago, então. Fígado e estômago. Você aí que está com gastrite, colite, H. pylori, ou tem problemas no fígado também, vamos botar fígado junto com o estômago, né? Você tem ali cirrose hepática e uma série de outras coisinhas, hepatite, né? E aí, Eli, o que o jejum seco pode O fazer por jejum essa seco ele pessoa? acaba sendo a melhor maneira de a gente recuperar, seja esse fígado, seja o estômago, independente do que for. Né? Lembrando que muito do que a gente observa em questão de trato digestivo, fígado, né, e pâncreas, também trazendo aí o pâncreas, né, para a gente brincar com ele também, e aí pensando na questão do cólon como um todo. Se a gente consegue verdadeiramente dar esse break, né, parar de necessitar desses órgãos durante um período específico, que seria o período de jejum seco, a gente consegue dar tempo dele depurar sozinho, né? E muitas
vezes o nosso corpo, ele age de uma maneira que ele está sempre, digamos assim, apagando o incêndio, né? E se a gente consegue parar de tacar fogo e deixar ele apagar os incêndios anteriores, a gente permite com que ele faça esse trabalho de depuração, né? Então, até, por exemplo, nefrite, né? Voltando lá para a questão dos rins. Nefrite, em 3, 4 dias de jejum seco, isso é sanado, a inflamação some, né? Então, é muito parecido com qualquer outro processo de inflamação. Colite, né? Até pensar nos processos que a gente tem também para quem tem gastrite. Isso tudo é muito bem lidado com o jejum a seco, né? Só a título de a curiosidade que a gente aqui a gente tem muito que observar, tanto eu quanto a Eli. Pessoal, quando eu não estou fazendo jejum e eu quero dar uma limpada no estômago, estou tendo gases, eu fico aí uns 2, 3 dias na fruta e dá jeito. Se eu ficar 2 dias na água, já é mais o suficiente. Se eu fico 16 horas seco, eu já estou limpo. Rápido, 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 rápido. Impressionante. Tá, vamos aqui. Vamos pro pulmão, rapidinho. O pulmão, né? O pulmão também é um órgão de eliminação, né, gente? Então, você que está com problemas respiratórios, o jejum seco também pode te ajudar bastante. E Mesma de que maneira, forma, né? ele? Então, acho que tudo que a gente fala aqui, que nem a gente fala, é sistêmico, né? Então, se a gente pensa, as células do corpo, todas são células. Elas agem de tudo da mesma maneira, apesar de elas terem funções diferentes. Mas a maneira de depuração de cada célula é muito similar. Então, no jejum a seco, quando a gente observa que alguém está com alguma questão, seja de, por exemplo, catarro. O próprio catarro, ele se torna, né, se a gente pensa na depuração de pulmão, ele se torna, né, como se fosse um alimento para o próprio corpo, porque ele vai reutilizar aquilo, vai reabsorver. Exatamente. Ele reabsorve aquilo e faz uso daquilo como se fosse fonte verdadeiramente de nutrição. Isso vale para tudo, né? Então, se a gente tem excessos no corpo inteiro, seja excessos no até mesmo tumores são bem tratados com o jejum a seco, né? Os tumores somem também, porque no próprio jejum o corpo começa a fazer o uso, né, disso tudo e jogar e colocar para jogo, né, digamos assim. Então, aquilo se torna também a nossa nutrição. Quando alguma pessoa fala, eu estou jejuando, então eu não estou me nutrindo, é oposto. Você está se nutrindo de todos os seus excessos que estão lá dentro, precisam ir. De tempos em tempos é importante jejuar sim, para dar tempo do teu corpo lidar com as 1000 coisas que ele precisa lidar. Porque assim, e tenta, me estendendo dentro disso que, né, Dani trouxe, de tudo, né? A gente fala de pulmão, sistema digestivo, enfim, não importa. A gente vai falar da pele. Todos os nossos órgãos, e a pele é o maior deles, né? Mas todos os nossos órgãos, eles precisam de momentos oportunos para depuração. Claro, o nosso organismo ele é próprio para isso. A gente naturalmente já está sempre se limpando. Só que se a gente consegue verdadeiramente pausar todas as outras interferências, é como se você virasse e falasse, tá bom, agora você só limpa, só isso que você vai fazer. Você vai limpar tudo, vai retirar toda a cacarecada que está aqui e dá tempo. Então isso vai valer para todos os órgãos, independente do que a gente está falando. Né? E mesmo para a pele. Por exemplo, quem tem psoríase, quem tem qualquer outra questão que aparece na pele, gente, pele quase sempre, e Dani já deve falar isso pra caramba também, quase sempre é reflexo de um sistema linfático que não está aguentando mais. E de rins que também não estão filtrando, porque a partir do momento que tudo começa a aparecer na pele, é o rim que não dá mais conta. Então, são todos sintomas que são como se fossem bandeirinhas do tipo, ó, aqui já foi, ó, aqui também não. Então, a gente precisa dar esse tempo. O jejum seria esse tempo. Ó, só para não deixar a Juliana aí, a gente não vai responder pergunta, mas é porque eu fico preocupado, né? O olhar terapêutico, né? Ela falou em Hashimoto. Gente, ó, não vou entrar em detalhes, não. Tireoide e alimentação crua, tá? Tireoide e alimentação crua, porque você vai entrar no jejum, não vai entender os sintomas, tá? Aí, o T4, T3 ali, aquilo ali costuma dar um enervamento muito grande. É que nem diabetes tipo 1. Então, ó, tireoides, eu tenho uma cliente que reverteu, se viu livre dependente do remédio, só com alimentação crua. Ela não fez um dia de jejum, tá? Só para ficar muita calma nessa hora. Tá? Muita calma. Tem a pergunta aqui da galera falando de anemia, se pode jejuar. Olha, muitos processos de nutrição, de insuficiência nutricional são corrigidos com jejum. Mas também tem que lembrar que a anemia tem muitas vezes a ver com o intestino sujo. Então é limpar o intestino. Tudo a ver. Tudo a ver. Assim que você limpa o teu intestino, você começa a absorver melhor as vitaminas e minerais das coisas que você come. E como você vai fazer isso? Você pode fazer através do jejum e pode fazer da alimentação crua mesmo.
que aí o teu corpo ele já conhece aquela alimentação, vai ser mais lento, Mais mas rápido vai ainda, rolar, manda vai ver no rolar, com suco. certeza. No suco, então, nem se fala. É, diabetes é uma coisa que pouca gente toca, né? Diabetes tipo 2 não tem nenhum problema, né? Diabetes tipo Exatamente. 1 teria que ser supervisionado, porque, na verdade, aí a pessoa pode estar ali, tem que ficar, olhar a urina, né? Se não está saindo muito açúcar, porque o problema é que a gente não está acostumado a sentir dor. Não é que o jejum é contraindicado, ele vai sempre ser indicado porque é a cirurgia, é o médico da natureza. Mas existem determinados quadros patológicos, é por isso que é importante vocês se educarem a respeito do tema e não sair que nem um maluco, saindo fazendo. Aprende com quem já errou, tanto eu e ele. É melhor vocês aprenderem com quem já errou. Porque tem determinados quadros que pode ser complicado. Pode ser complicado. Por exemplo, uma pancada, você que está treinando para ser lutador muito forte, está começando agora, você pode morrer. Mas agora o cara que já está acostumado, já está com o corpo, já coisa, ele não vai morrer, ele vai sentir a pancada ali. Então você tem que se preparar para esse tipo de coisa. Então, o diabetes, vou deixar ele concluir já, tá? Que ela tem mais conhecimento que eu nessa seara. O diabetes tipo 2, eu não vejo nenhum problema. Já agora, o diabetes tipo 1, acho que seria legal ser supervisionado. Eu acho que o melhor seria proceder por etapas, Sim. começar melhorando a dieta. Até porque, assim, eu acho que muitos dos pontos, pensando até no diabetes tipo 2, ele tem muito a ver com essa fraqueza e fragilidade de pâncreas, né? Então, é justamente a gente observar que você dando esse tempo, só que precisa, sim, de mais cuidado. Precisa de qualquer jejum, para qualquer pessoa. Vai precisar de preparação, né? Vai precisar de um tempo para você mudar a sua alimentação. Isso vale para todo mundo. Desde a pessoa que tem obesidade, da pessoa que tem diabetes, da pessoa que tem qualquer caso de câncer inicial, todo mundo pode jejuar. Só que alguns casos precisam de acompanhamento, porque justamente muitas vezes às vezes é necessário dar um break na desintoxicação, entrar com uma água com limão, talvez um suco de repolho, dar um break no jejum e depois voltar, né? Porque são processos que às vezes a gente está depurando muito rápido e tem que dar uma brecada. Isso. Se estiver depurando muito rápido, tem gente que morre não por conta do jejum, mas por conta das toxinas que vão começar a ser jogadas para serem eliminadas em excesso. Se afoga na própria Exatamente. poeira, É né? igual a Se areia afoga na própria movediça. poeira. Então, às vezes, né? Então tem que entrar nesse É. processo de saber quando parar e saber quando continuar e saber como, entre os jejuns, continuar a alimentação, se realimentar, qual é a pausa. Né? Por exemplo, um jejum a seco. O ideal para quem está quebrando jejum a seco não é voltar tomando. Eu até falei isso pro Dani, né? Não é voltar tomando água de coco. Mas é óbvio que a gente sabe que se uma pessoa já está nesse processo de alimentação por mais tempo, ela talvez lide bem já entrando com água de coco. É. Outras pessoas. Por isso que tem que ser personalizado. Né? Ó, não custa nada lembrar aqui aos amados, tá? Que a ideia aqui é partilhar conhecimentos. Essa live tem fins educacionais. Em hipótese alguma, vou repetir, em hipótese alguma substitui a consulta de um profissional médico de nutrição, tá? E até de um terapeuta também. Nós somos terapeutas aqui, mas aqui a ideia é difundir conhecimento, tá? É isso, você nunca pode prescindir aí da consulta do seu profissional, tá? A Outro gente aqui ponto está discorrendo aí, ideias. Dani, que eu vi subir. Alguém falou que tem medo de morrer com jejum. Para quem tem medo de morrer, não é para jejuar. Não, não faz, tá? Quem tem medo de morrer jejuando, não faz, em hipótese alguma. Mas faz a restrição calórica. Mas o que é legal desse trabalho que a gente faz aqui? Porque você já viu que o Daniel Peixoto ficou tantos dias tal, aí ele ficou. Não é que você tem que ser militar, mas isso te dá um conforto mental de que, pô, é isso, né? Tem os sintomas de desintoxicação, então se eu ficar 24 horas, eu tenho certeza. Cara, um dia que você ficar de jejum, você não vai morrer, eu tenho certeza. Só se você fizer alguma besteira. Mas se você ficar sem comer um dia, você não vai morrer, meu amigo. Não vai, porque o corpo está muito preparado para isso. Então a ideia é mudar o mindset, porque o que a gente pensa realmente vem acreditar. Que nem um cara lá em Parábola que ficou trancado lá no freezer e acreditou que ia morrer e acabou morrendo em 3 dias, né? Por quê? Gente, ó, só do diabetes aqui, antes da gente passar aqui para as partes que são top também, né? Tudo é top. Para quem tem diabetes, o interessante é fazer supervisionado e ficar monitorando aí, porque tem esse negócio de ficar monitorando, né? O índice de açúcar no sangue, que aí vai te dando mais confiança. Aí você faz ali um jejum, de repente, seco ou de água. Aí você vai lá, de manhã tu mede, aí se tu vê que tá numa faixa tolerável, tu vai ver que tá melhorando e tu vai ver que tá no caminho certo, que fica mais tranquilo, entendeu? É uma ideia aí. Vamos agora para... Já falamos quase tudo, né? É tudo sistêmico. Vamos falar aqui, antes de falar do... Já falamos do câncer. Vamos falar do câncer e depois a gente fala da mente. Então, da mente primeiro. Mente. Eu vou só, antes dele falar aqui da mente,
Eu vou só falar uma coisa que eu vi lá no livro do Luke Coutinho, que é a questão de pacientes de Parkinson que Hum. tinham epilepsia melhoraram o quadro com jejum seco. Porque, ao que parece, aquela trava nervosa que vem, parece que uma afiação liga, o cara fica totalmente excitado e começa a se tremelir. Parece que o jejum seco, ele permite um relief, ou seja, um alívio nas conexões nervosas, porque vem muito com base no nervo vago aqui. O nervo vago, a gente tem 12 centros de neurônios, né, que passam aqui, de nervos, né? E um deles, né, é o nervo vago. E esse nervo vago, ele tem várias ramificações. Ele vem daqui e aqui ele vem para a tireoide, aí vai para o fígado, aí vai lá até para o trato gastrointestinal. Então, quando você melhora aí, quando você faz jejum seco, você melhora toda essa corrente, todo esse fluxo. E ele mostrou casos, né, de pessoas que até Parkinson, epilepsia, resolveram com a questão do jejum seco. Agrega pra Eu gente. acho que assim, em cima disso tudo, né, se a gente fala de Parkinson, ou qualquer doença neurológica, né, ou não doença, poderia falar doença, mas qualquer não equilíbrio, né, não homeostase aí, neurológica, a gente tem que pensar também que é um processo generalizado, né? Se a gente pensa em qualquer coisa que seja neurológica, ela vem de fundo de outras origens, né? Quase sempre. Então, isso seja às vezes de fundo também de questão mais genética, muita gente traz fragilidades genéticas, que podem, às vezes, durante o nosso largo da nossa vida, dependendo dos hábitos que a gente tem, dos hábitos que a gente teve na infância, dos que a gente mantém agora, isso tudo vai se desenvolvendo. Mas é óbvio que também, quando a gente pensa sobre digestão, né, o próprio intestino ele tem mais terminações nervosas do que o cérebro. Então, assim, se a gente parar para pensar, a alimentação, ela é super conectada à saúde mental, né? Isso eu sei até por eu mesma, né? Porque eu experimentei nos últimos anos. Já comentei em lives anteriores, mas em 2021, acho que foi isso, eu tive um processo emocional muito forte e que eu resolvi mudar para casa do meu pai. E na casa do meu pai, assim, muito desafiador morar com ele, porque a gente pensa muito diferente, muita coisa. Ele é médico e eu naturopata, então, assim, não só por isso, mas tem muitas questões que a gente bate de frente. Eu entrei num processo de começar a comer cozido de novo. Cara, não deu 2 meses, eu entrei em depressão. Literalmente, não queria ver ninguém, não queria sair do quarto, minha vida não fazia mais sentido. E aí, nisso foi incrível, porque virou assim, plim, falando, caraca, lembra tudo que você falava? É isso mesmo, você tá provando agora na tua pele. Você não precisa ver mais ninguém falar pra você. Você sabe que o que você come tem tudo a ver com a sua depressão ou não. E foi, tipo, o meu chamariz pra falar, não é mais pra mim isso. Não é pra mim isso. Da mesma maneira que eu não desejo pra ninguém ficar se alimentando de alimentos cozidos, seja arroz e feijão, que era o que eu tava comendo cozido, né? Então, assim, eu fiquei quase 5 anos direto na alimentação crua, sem problema algum. Voltei a morar com meu pai. Eu não sei se foi a minha maneira de me anestesiar, só depois que eu fui me tocar nisso, porque arroz e feijão, cara, deixa você dopado. Você dorme igual uma pedra, você não pensa em nada. E aí, justamente, além de eu, obviamente, engordar pra caramba, eu entrei num processo depressivo. E aí eu fui me tocar. Eu falei, cara, tudo aquilo que eu estudei, eu estou sentindo no meu corpo. Agora eu sei por mim, não pelo que eu li. Pelo que eu testei e experimentei no meu corpo. Entende? Então eu não indico. Foi ruim, mas foi bom. Então, assim. Tem um comentário aqui que tá falando, muita gente aderindo no jejum, funciona muito. Funciona, gente. Mas olha só, vamos ter todo um cuidado aí, porque tudo que o sistema quer, né, o sistema tá vigente aí, né? O sistema da droga e da morte. Tudo que eles querem é que aconteça algum acidente, fala lá, fez jejum, se matou. Então, gente, não vamos de dar orelhada, não. Vamos escutar quem já passou pelo processo, tá? Aqui ninguém tá fazendo, recomendando ninguém fazer. A gente está discutindo ideias e de uma maneira responsável, né? Que a gente já passou por esse processo aí. Hoje já falamos da mente. E tem, antes de eu ir para as considerações finais, vamos falar um pouquinho do câncer aí. Eu vi aí um 16/8 aí, que é interessante, né? Que é, a menina falou aqui que faz de água e depois quer tentar agora o 16/8, que é muito interessante, né? Porque aí seria mais a nível preventivo. Mas com relação aos pacientes de câncer, né? É... Bom, deixa ele falar. Não, é muito bom te ouvir. Eu falo pra caramba. Às vezes eu falo até mais do que eu deveria. Mas, enfim, quando a gente pensa sobre câncer, câncer, no final das contas, é só um nome que é para dar medo, né? A gente tem que lembrar disso, porque tem um nome que foi incutido na gente como se fosse, tipo assim, sentença final. Câncer nada mais é do que um corpo que ele é extremamente intoxicado, talvez com endotoxinas e exotoxinas aí lá no teto, né, digamos assim,
ele já não consegue mais distinguir quais são as células danificadas ou antigas, né, que precisam ser eliminadas. E aos poucos essas células danificadas começam a proliferar, né? Então a gente tem que lembrar que muitas vezes o câncer é justamente um grito, né, de socorro de um corpo que precisa de tempo, que precisa de espaço, que precisa de descanso. E o jejum é o melhor descanso fisiológico, biológico que a gente possa imaginar, né? Só que é claro que uma pessoa que às vezes está no processo de câncer, se, por exemplo, entrou no processo de fazer quimioterapia, radioterapia, não dá para pensar em jejuar com aquele monte de toxina, né? Dá para, obviamente, começar a mudar a alimentação, começar a depurar daquilo que está ali no corpo, por meio de, talvez, processos de suco mais longos, ou um jejum de 12, 14 horas por dia e a alimentação crua, e começar a fazer essa depuração até, eventualmente, poder entrar no processo de fazer um jejum, né? Por exemplo, até nem falando de jejum. Tem histórias de pessoas que já curaram câncer de estado terminal, ficando 6 meses comendo direto só uva, né? Que é o Grape Cure, que é tipo um livro que tem essa história dessa moça. E tem muitas outras pessoas que passaram pela mesma coisa, né? Então, eu sinto que o jejum, ele pode ser, sim, saída para... Ele é a melhor coisa que existe, na minha cabeça, eu acho a melhor coisa que existe. Só que para muitas pessoas, a gente tem que sempre tirar essa coisa de que, tipo, só isso aqui presta. Só isso vai melhorar. Não, a gente tem que sempre agregar mil coisas. No caso do câncer, né? Exatamente. No caso do câncer, quando a gente pensa em jejuar, câncer de estado inicial é super seguro, é de boa. Mas em estado mais... Super seguro, assim, posso dizer, né? Mas, enfim, é indicado, tá? Mas para casos mais avançados, isso já é mais delicado. Sempre, em qualquer caso de câncer, é necessário que tenha acompanhamento, seja inicial ou avançado, para a gente entender o que está rolando, né? A gente sabe que não vai ser uma depuração fácil, tem isso também. Tem que sempre lembrar que depuração, limpeza, não é fácil. Tem até, como é que é? Tem uma frase que eles falam, que é o seguinte, é assim, saúde é serviço, é trabalho, você servir o seu corpo. Serviço, trabalho, é paciência. Paciência é sofrimento. Sofrimento é depuração. E depuração é saúde. Então, tipo, tudo é um ciclo. Então, essa frase até, inclusive, eu não lembro em qual livro que eu li, mas basicamente a gente tem que lembrar que quando a gente está se limpando, de verdade, não vai ser agradável. Não vai ser. Óbvio, tem pessoas que vão sentir... Quem gosta de fazer faxina em casa? Quem gosta de fazer faxina? Né? É a faxina que está sendo feita na casa. Você não sabe o que vai encontrar. Né? Tem pessoas que vão sentir menos do que outras, porque o corpo talvez esteja menos intoxicado que outros. A casa está mais limpa. A casa está mais limpa, é menos trabalho. É isso que as pessoas têm que entender. É maravilhoso, gente. Maravilhoso aí. Falando um pouquinho do câncer. Só ia falar da questão aqui do câncer, rapidinho. Tem aquele processo da angiogênese, né? Que parece que essas células negativas, elas precisam se alimentar. E elas formam toda uma teia ali, né? Para elas se alimentam muito do carboidrato, né? Do açúcar, né? E quando você priva essas células através do jejum seco do alimento, que nem faz com parasita, elas vão enlouquecer, porque vai virar a guerra do mais forte. E essas células são fracas. Aquela água que vai ser formada no nosso corpo com a gordura e o oxigênio, não vai ser para elas. Então, vai sempre ajudar. Tem umas táticas terapêuticas muito interessantes para você fazer. Por incrível que pareça, até para você que está fazendo quimioterapia, você tem como não durante, mas depois amenizar os efeitos da quimioterapia através do jejum seco, cara. Inclusive, tem um caso, eu não queria repetir isso, mas eu vou repetir o que eu falei ontem. Pegaram algumas pessoas de Chernobyl, porque contaminação radiativa, metal pesado, isso muda o DNA, de maneira que até teu filho nasce deformado. Pegaram essas pessoas e colocaram em jejum seco, algumas, né? Não todas. E essas pessoas se recuperaram. Olha como é que o negócio é magnífico. Olha como é que o teu corpo... É que às vezes a gente fica muito, não estou dizendo que não é válido. Ciólita, clorela, espirulina, não sei o quê, para limpar isso. Mas nenhum deles, como eu falei ontem, supera o corpo. O corpo sabe como fazer o negócio direito. Mas, claro, não pode só pensar numa coisa. Tem que pensar em tudo. Tem que dar as mãos. O exercício de humildade aqui. Usar desde até um pouco de quiropraxia, enfim, ver o que vai servir. Não é uma coisa assim isolada, vou usar só o chá de espinheira santa e resolveu. Não, não é isso. É sistêmico. Sistêmico, tá? Que você vai fazer e tem que ter paciência. A minha consideração final, que eu vou fazer logo, né, antes dele falar, é a seguinte. Gente, o mais top que eu vi nessa questão do jejum seco
foi a questão das células troncos, né, que tem sido pesquisada há muito tempo, né? Células troncos são aquelas células de origem, né? Elas dão origem, elas são as células de reset, né? Que reseta o sistema lá, você resetou para começar tudo de novo. E o que eu achei muito interessante é que o jejum seco, porque essas células, na verdade, elas ficam meio que, entre aspas, natimorta, né? Elas ficam ali, mas meio que sem cumprir uma função, né? Porque, né, você está ali levando a tua vida e tal. E eu percebi, eu lendo lá a literatura, né, do Luco Coutinho, repito aqui, até indico o livro aí, pessoal, procura a gente no privado que a gente indica material, indica palestra, indica um monte de coisa. Ele mesmo me mandou várias coisas, tá? A gente indica. Mas eu queria falar é o seguinte, que quando você está no jejum seco, tem um tal de um gene, né, PK, que é um gene aí meio complicado, né, se ele for muito estimulado, porque ele impede aí restauração, uma série de coisas. Parece que quando você está em jejum seco, você diminui esse tal do gene PK e você começa a ativar aquelas células que estavam inativas tronco, elas começam a ativar literalmente. E aí acontece um reset. E esse reset é um reset aqui na sua pele, que você fica mais rejuvenescido. O seu pâncreas vai melhorar, você pode até vir a reverter, quem sabe, não sei, a depender da duração do diabetes. Problemas renais, problemas no fígado, problemas na mente, problemas sexuais nem se fala, que se resolve muito fácil também, tá? Se resolve mais fácil do que a gente pensa. As coisas são sistêmicas, tá, pessoal? Então essa é a minha consideração final. Eu quero agradecer aqui a Eli por ter me ajudado nesse processo, por ter me indicado os caminhos, tá? Não vou dizer que eu concordo 100% com tudo que ela fala, mas faz parte, tudo bem. E que bom que haja discordância. Porque é que nem aquela parábola do elefante, né? Porque a gente tem aí várias opiniões, pessoal, várias opiniões. Já viu aquela parábola do elefante e dos sábios cegos? 10 sábios cegos, né? Cada um dos sábios botava a mão na parte do elefante. Um na, na cauda e falava, isso aqui acho que é uma corda, isso aqui é não sei o quê. Aí cada parte um tocava. Mas, na verdade, era tudo a parte de um todo. E o que a gente está falando aqui é um todo, que é a saúde, né, o bem-estar do ser humano. Cada um vai olhar de uma maneira diferente. O que a gente pode fazer é não ser intolerante com determinadas coisas. Não, vou fechar o olho para isso, vou fechar o olho para aquilo. Claro, tem princípios básicos, né? Ninguém aqui vai defender o consumo de medicamento, nada disso, né? E exacerbado. Pode ser que numa emergência você precise. Aí, tá vendo como é que as coisas não são tão absolutas assim? Então é isso, pessoal. É o exercício de humildade que a gente vem aprendendo aí nesses anos. Só quero agradecer, valeu a pena ter ficado mais um pouquinho aí, porque com certeza essa live está bem completinha e vai ajudar muitos amados. Gratidão, E o espaço é seu. gratidão pelo convite também, né? Da gente fazer mais essa. Convite mútuo, né? Que você falou. E para quem esteve aí, muito bom, né? Agradeço as perguntas. A gente sabe que algumas pessoas aqui foram subindo comentários e a gente não consegue acompanhar enquanto a gente está falando, né? Então, a gente agradece a presença, agradece porque também vocês enriquecem, né? Entre vocês aí a troca. A gente sabe que tem algumas pessoas que vão respondendo, o que já acompanha a gente há mais tempo, então a gente também agradece pelo trabalho aí de corrente entre vocês. E o que eu queria dizer é justamente assim, de agregar um pouco sobre essa questão de que um ponto que é muito focado no jejum seco, né? Que é esse medo do jejum seco por não ter água. Para a gente focar muito na água. E o que eu quero só lembrar antes da gente fechar, porque durante o jejum seco, o nosso corpo ele consegue verdadeiramente reciclar aquela água interna, que é isso que a gente já falou, né? E numa extensão em que é muito menos danoso para o nosso corpo do que no nosso dia a dia, comendo, a gente tentar reciclar essa água interna, né? E é comum que no nosso dia a dia, ao longo dos anos, talvez de quem, e todos nós aqui praticamente, consumimos em algum momento itens inflamatórios, farinha, arroz, feijão, que nem eu já comentei que aconteceu comigo, inclusive, de voltar. Então, quando a gente tem esses processos, internamente, a nossa água pode ficar um pouco mais pesada. Eles chamam até de heavy water, né, quando eles falam isso em inglês. Então, as nossas águas endógenas, quando a gente começa a reciclá-las, a gente se livra dessas águas pesadas quando a gente está no jejum seco, né? Então, a gente permite que o nosso corpo se torne mais puro, no sentido até literal da palavra, porque a gente elimina como se fosse essas águas de, sei lá, um esgoto da vida. Você consegue jogar fora aquela água ruim que está lá dentro, mas que é necessária para manter o seu corpo nos 70%, 80%, até porque algumas pessoas já dizem hoje em dia que a gente não deveria ser 70% água, a gente deveria ser 90%. E aí, enfim, já existem muitas pesquisas que falam sobre mil coisas aí, a gente obviamente não sabe qual que ainda é certa a 100%, só existem pesquisas, mas para a gente saber que lá dentro a gente majoritariamente água. Só que a qualidade dessa água vai depender muito dos nossos hábitos.
O jejum a seco é uma das maneiras de a gente reciclar essa água de talvez não tão boa qualidade, jogar ela para jogo, né, utilizar e eventualmente repor essa água interna de uma maneira com uma qualidade maior, por meio das frutas, né, dos vegetais e por aí vai. Então, acho que é só isso que eu queria trazer para encerrar, agradecer muito aí o tempo de todos e, enfim, se for alguma coisa também sem abordagem, se alguém quiser depois falar com a gente no privado, fiquem à vontade. Pessoal, é isso que eu ia falar agora. Vou te cortar ali. Pessoal, você que tá perdido, que eu sei que tá todo mundo perdido nisso aí, tá perdido aí do jejum. Ah, como é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer? Meu Deus, o que que serve para mim? Como eu posso tentar? Eu preciso de uma ajuda, tô totalmente desorientado. Eu não supervisiono o jejum, não sei, talvez acho que ele, não sei se supervisiona, acho que também não supervisiona, não, diretamente, né? Não sei, Não, enfim, não vem ao caso aqui. Pessoal, vai lá no nosso inbox, no meu ou no dela, e você diz lá que você está com dúvida, você quer aprender mais sobre jejum. Pode vir falar, gente. A gente é aberto, a gente gosta de textão, a gente não tem essa. Você pode falar que a gente vai responder todo mundo. Pode demorar, a gente vai responder. Então você vai lá e pergunta, tá? Ó, eu quero isso, isso e isso. Que eu iria, a gente está preparando uma surpresa aí, não vou dar spoiler, para vocês, para ajudar vocês que estão começando e querem entender esse processo, tá? Porque isso aí salva vidas, literalmente mesmo, tá, pessoal? Salva vidas aí, o nosso querido jejum. Eli, obrigado de novo, pessoal. Beijo grande e a gente vai se falando aí. beijo, Então, gente. bom Boa descanso a noite. todos. Fiquem com Gratidão. Deus. Até.